Meus amados, queridos ouvintes da Palavra de Deus, olha nós aqui mais uma vez. Louvado seja Deus, e hoje o assunto é um pouco polêmico, mas é um estudo da Palavra de Deus. Louvado seja Deus, graça e paz a todos. Louvado seja Deus. Todos, ao tema, todos são iguais, homossexuais e hétero diante de Deus. Amém? Glória a Deus. Muito bem, eu sou Eduardo Almeida, o vosso irmão em Cristo. Louvado seja Deus, e baseado nas Escrituras Sagradas, na Palavra de Deus, nós, com todo carinho, com todo respeito, dentro da graça de Deus, estaremos, louvado seja Deus, com muita alegria, trazendo a todos vocês esse estudo maravilhoso. Louvado seja Deus. Não quero gerar nenhuma polêmica. É apenas um estudo, louvado seja Deus, para a tristeza de alguns e a alegria de outros. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Muito bem, eu creio, louvado seja Deus, numa mudança de opinião e de caráter. Amém? Louvado seja Deus. Para o espanto de todos, Deus criou tanto o homossexual como o heterossexual. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós vamos, daqui a pouco, ver tudo isso na palavra de Deus. Graças a Deus. Que coisa tremenda é esse estudo, muito importante. Nós temos bastante pessoas que são heterossexual e que são homossexual, que acompanham o nosso canal, têm visto o nosso ensinamento. Louvado seja Deus. Tenho amigos, pastores, que também têm dentro das suas famílias pessoas, louvado seja Deus, que são homossexuais. Louvado seja Deus, que são boas pessoas, são honestas, são amáveis, louvado seja Deus, são honestas, carinhosas, uma bênção. Louvado seja Deus, todos vocês são uma bênção. Louvado seja Deus, dentro dos seus lares, das suas famílias. Louvado seja Deus, o pai que tem o seu filho, louvado seja Deus, que é homossexual. Enfim, não o despreze, ame, porque é seu filho, é a sua filha. Amém? Louvado seja Deus. Mas vamos lá, vamos para a Bíblia, louvado para a palavra de Deus. Muito bem. A Bíblia revela, no capítulo de número 45 de Isaías. Abre aí a sua Bíblia comigo e não deixe de se inscrever no canal, tá bom? Louvado seja Deus. 45, verso de número 7. Olha aqui o profeta Isaías, profeta, louvado seja Deus, versado no seu tempo. Louvado seja Deus. Ele escreveu inspirado por Deus, dizendo que eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu sou o Senhor e faço todas estas coisas. Quer dizer, Deus faz a luz e cria as trevas. Ele faz a paz e cria o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Então, muito bem, aí está a palavra do Senhor.
Não é o diabo que faz o mal. É Deus que faz o mal e também faz o bem. Ele cria o mal e cria o bem. Ele cria a luz e faz as trevas. Muito bem, louvado seja Deus. Vamos continuar agora na palavra do Senhor. Vamos observar qual a relação de Deus com as pessoas, louvado seja Deus, heterossexual e homossexual. Qual delas estão erradas? Para Deus, nenhuma. Por quê? Vamos para a Bíblia. O relacionamento que Deus tem com o feto antes de nascer. Salmo de número 139. Abre a sua Bíblia aí. Salmo 139, verso 16. Olha aí, que palavra, hein, irmão? Olha aí. Vamos ler com todos os irmãos, com todos os ouvintes. Versículo 16. Os teus olhos, dizia o salmista, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, o feto. Todos os dias que foram ordenados para mim, todos os dias, desde o nascimento até o dia que você vai partir dessa terra, a sua morte. Todos os dias foram ordenados para mim no teu livro. Está escrito o dia que você nasceu e o dia que você vai partir. Não existe livre-arbítrio aqui. Quem controla é o Todo-Poderoso, hein? Louvado, já está, como você vai partir, já está escrito no livro. E como você nasceu, também está escrito no livro. Olha aqui, a Bíblia é poderosa, irmão. Meu querido, meu amigo, amado em Cristo, louvado seja Deus. Olha bem, todos os dias que foram ordenados para mim, dizia o salmista, está no teu livro e foram escritos quando nenhum deles havia ainda. O relacionamento de Deus com o feto, com a criança, que não sabe se vai ser heterossexual, que não sabe se vai ser homossexual, enfim, a criança nasceu. Deus tem contato com a criança, com o feto, antes de alguém apresentar o filho na igreja, com o pastor. Vamos apresentar aqui a nossa filha, porque aqui dentro da nosso pensamento aqui na terra, nós pensamos que Deus não a conhece. E o salmista está dizendo que antes que os meus ossos fossem formados no ventre da minha mãe, Deus já me conhecia. Então larga a mão, louvado seja Deus, de querer apresentar para Deus a criança que Deus já conhece no ventre, antes de ser formado. Amém? Deus abençoa. Olha aí a palavra do Senhor. Muito bem, louvado seja o nome santo do Senhor. Isaías 49, louvado seja Deus. A Bíblia revela o profeta Isaías, dizendo no capítulo 49, olha aí, do profeta Isaías, versículo 1. Ele diz: ouve-me, ilha, escutai vós, povos de longe ou nações, o Senhor me chamou desde o ventre, desde as estranhas da minha mãe,
fez menção do meu nome. Então, quando você nasceu, homem heterossexual, homossexual, mulher, homem, seja quem for, louvado seja Deus, antes de você nascer, Deus já te conhecia. Por isso que nós lemos, louvado seja o Salmo 139, verso 16, que antes que houvesse qualquer um dos seus dias, Deus já tinha marcado no livro dele o seu primeiro dia e também marcou lá a sua partida dessa terra. Então, louvado, o que acontecer com a sua vida na terra é permissão de Deus. Está tudo no controle do Todo-Poderoso. Não tem livre-arbítrio, é Ele que manda. Louvado seja o nome santo do Senhor. Muito bem, vamos continuar aqui com esse estudo maravilhoso. Glória a Deus. Pena que a hora não dá para a gente, louvado seja Deus, prolongar muito, né? Louvado seja Deus. A Bíblia diz: todas as almas são minhas. A alma do Pai, a alma do Filho, louvado seja o nome santo do Senhor, pertence a mim. Ezequiel, capítulo 18, verso 4. Vamos lá. Do Senhor é a terra, e tudo que nela há, o mundo e aqueles que nela habitam. Salmo 24, verso 1. Então, todos pertencem a Deus. Seja ele quem for, seja ela quem for, pertence a Deus. É a Bíblia, hein? É a palavra do Senhor. Muito bem. Agora vamos. Eu conheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedidos. Jó 42, verso 2. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele, por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa, por causa do seu amor por nós. Efésios capítulo 1, verso de número 4. Não existe livre-arbítrio. Quem está no controle é o Todo-Poderoso. Não tem livre-arbítrio. Disse Jesus: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Capítulo 15 de Mateus, verso 24. E também no capítulo 26, 28, Jesus diz: porque isso é meu sangue, que é derramado em favor de muitos, para perdão. Muitos não é todos. Muitos para perdão dos pecados. O sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo Israel. Então está aqui uma confirmação que Jesus veio para o povo de Israel, e eu já explico isso. Louvado seja o nome santo do Senhor. Muito bem. A respeito dos ímpios, glória a Deus. Quem são os ímpios? Alguém
quando a gente começa a ensinar sobre a salvação pela graça, alguém espera que o ímpio que eles falam, são pessoas que ainda não aceitaram a fé. Esses são os ímpios. Mas a Bíblia revela que os ímpios são outras pessoas. Vamos pegar aqui um personagem da Bíblia, que era ímpio, mas era crente. Ei, irmão. Quem é, pastor? Que era ímpio, mas era crente e seguia Jesus. Louvado seja Deus, e foi chamado pela Bíblia desde a antiguidade, desde os dias passados, como filho da perdição. Judas Iscariote era discípulo de Jesus, era crente, andava com Jesus, ouvia as palavras de Jesus e era ímpio. Então tá aí. Existe muito religioso dos dias de Jesus, que no dia que Jesus foi ser julgado, condenado por Pilatos, tinha lá no meio da multidão, louvado seja Deus, 5, 6 pessoas que diziam: solta Jesus. Mas a maioria dos religiosos da época que estavam lá, louvado no meio daquela multidão, gritava: crucifica-o e solta Barrabás. Mas tudo isso era a vontade de Deus, que Jesus fosse crucificado, porque Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo de então, do mundo de Israel. Por que eu falo isso? Porque depois da cruz, nós somos livres. Já vamos entender isso. Glória a Deus. Muitos serão postos à prova. Estou lendo a Bíblia, irmão. E com isso purificarão e se aperfeiçoarão. Os maus ou os ímpios continuarão com as suas impiedades, e nenhum deles entenderão o que está acontecendo, mas os sábios entenderão. Daniel capítulo 12, verso de número 10. Muito bem, o ímpio perecerá. Muito bem, alguém pensa que Faraó do Egito teria que se converter na primeira praga que Deus mandou no Egito. Mas Faraó era ímpio, irmãos. Deus, louvado seja Deus, criou o Faraó. Louvado seja Deus, quando ele enviava Moisés para falar com o Faraó, quando Moisés virava as costas, Deus endurecia o coração de Faraó para não deixar Israel sair do Egito. Então vocês começam a observar que tudo estava no controle de Deus. Existem ímpios que não vão se converter, que odeiam a Deus, odeiam os cristãos, odeiam, eles são ímpios, eles perseguem, nunca vão se converter e perecerão. E os ímpios, louvado seja Deus, como diz a Bíblia, perecerão. Vamos lá, Salmos de número 37, verso 20. Diz: os ímpios perecerão e os inimigos do Senhor serão com a gordura de cordeiro. Desaparecerão. O Senhor desaparecerão em fumo e se desfarão. Então está aí a palavra do Senhor, capítulo 37, verso 20. Os ímpios
perecerão e vão desaparecer. Está aí a palavra do Senhor. Removerei o pecado em um só dia, diz a palavra do Senhor, sobre esta terra. Zacarias 3, verso 9. Deus tirou, através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, o pecado. Glória a Deus, glória a Jesus, em um só dia. Aí a palavra de Deus, ela vem acompanhando e ela vem revelando. João 1, Evangelho de João, capítulo 1, verso 29. Eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo de então. 2000 anos atrás, nós nascemos depois da cruz. Louvado seja Deus, nascemos livres. Louvado seja Deus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Nós estamos em Cristo. Por intermédio da sua obra na cruz. Libertos, livres. Graças a Deus. Muito bem. Glória a Deus. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. Transgride a lei. Louvado seja Deus. No tempo de Paulo, quando Paulo lhe escreve na carta de 1 aos Coríntios, capítulo 6, verso 9, louvado seja Deus, que não vão entrar no reino do céu. Vamos ler lá, louvado seja Deus, a palavra do Senhor. Não quero, glória a Deus, provocar nenhum constrangimento, né, na vida de ninguém, né? Mas é a palavra, nós estamos aqui, nosso objetivo é trazer a verdade, e essa verdade é da palavra, né? Glória a Deus. Capítulo 6 de 1 aos Coríntios, olha aí. Vocês sabem que os maus não terão parte no reino de Deus. Não se enganem, nem os imorais, os que adoram os ídolos, os adúlteros, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores, assaltantes, não terão parte no reino de Deus. Reino de Deus aqui não é céu. Reino de Deus aqui não é o céu. O sistema religioso trata o reino de Deus como céu, não é o céu. Louvado seja o nome santo do Senhor. O céu é outro assunto. Louvado seja Deus, só irá ao céu após a morte. Louvado seja Deus, aí o Espírito volta a Deus que o deu. Louvado seja Deus. Tu é pó, e ao pó tornará. Lembra o Salmo 139, verso 16? Está escrito: o dia que você nasceu, os seus dias estão contados, escrito no livro de Deus, o dia que você nasceu e o dia que você vai partir. Está tudo no controle, viu, irmão? Então, Deus colocou naquela criança um espírito. E esse espírito, segundo Eclesiastes capítulo 12, verso 7, o espírito que Deus colocou naquela criança para que ela ficasse na terra, louvado seja Deus, volta para Deus. Mas, olha que coisa interessante, louvado seja Deus. Todos que praticam pecado transgride a lei. De fato, o pecado é transgressão de lei. Está lá em primeira carta de João 3, 4 e 5. Mas Deus mostra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando éramos todos pecadores. Está vendo aí? Éramos, não somos mais. Todos pecadores.
Romanos 5, verso 8. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então tá aí, irmãos. Todos são espíritos perfeitos. Deus coloca naquela criancinha um espírito perfeito. Louvado seja Deus, que quando cumprir nessa terra os seus dias, o espírito volta para Deus. Muito bem, olha aí, vamos pegar aqui alguns exemplos. Judas era crente, mas era ímpio. Nunca se converteu, foi predestinado. Desde o começo do mundo, ele já foi chamado como filho da perdição. Louvado seja Deus. Ímpio. O ímpio perecerá. Vai desaparecer como a fumaça. Glória a Deus. Então o ímpio vai perecer. Faraó e tantos outros. Agora observamos um outro personagem na Bíblia aqui que não era crente, não era... se você for pegar ali, se eu perguntar para você, você vai falar que ele era ímpio, mas ele não era ímpio, ele era salvo. Louvado seja Deus. Por que ele era salvo? Porque ele estava na cruz, irmão, o ladrão na cruz. Tinha cometido todo tipo de delito, roubo e tantas outras coisas. Louvado seja Deus, mas estava na cruz ali. Estava sendo condenado pelo Império Romano na cruz, como ladrão. Louvado seja Deus. Mas quando ele olha para Jesus e ele vê Jesus ali na cruz e o outro ladrão do outro lado reclamando, por que o Senhor não desce da cruz e salva tu e nós também e tal. Aí ele olhou. A Bíblia não diz que ele se arrependeu. Ele não se arrependeu. Ladrão na cruz, não. Ele olhou para Jesus e viu que Jesus era inocente. Em momento algum ele se arrependeu. E ele disse para o outro ladrão: nós estamos aqui porque nós merecemos. Nós somos criminosos, somos bandidos, delinquentes. Mas esse nenhum pecado fez. Aí ele olhou para Jesus e falou: lembra de mim quando o Senhor entrar no paraíso? E Jesus falou: hoje estarás comigo no paraíso. Então você começa a observar, esse personagem, o ladrão na cruz, não era ímpio, mas a sua natureza era de uma pessoa salva. Deus, louvado seja Deus, é Ele que faz o barro, é Ele que é o oleiro. Louvado seja Deus, Ele faz o que Ele quer, Ele é soberano. Agora, se Ele ama o homossexual, se Ele ama o heterossexual, se a Bíblia diz que toda a terra é do Senhor e os que nela habitam também, quem sou eu para fazer discriminação de A e de B? No capítulo de número 6 de 1 Coríntios, quando Paulo ele faz esse comentário, louvado seja o nome santo do Senhor, dos anos 30 da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário ao ano 70, teve um período de 40 anos, louvado seja Deus, aonde o sistema da lei ainda prosseguiu depois da morte de Cristo até a queda do templo. Louvado seja Deus. Então era ainda levado ao templo sacrifícios, ainda o ritmo da lei mosaica ainda estava. Louvado seja o nome santo do Senhor, como escreveu o autor aos Hebreus, ele fala sobre o sacrifício que era ainda feito no templo antes do templo cair. Quando o templo cai, nasce um novo céu e uma nova terra. É o tempo de transição, louvado seja o nome santo do Senhor, que muitos não entendem. O pessoal do sistema religioso, eles mordem
a língua de raiva, porque, louvado, eles não conseguem compreender, não têm os olhos iluminados. Então está aqui, louvado seja o nome santo do Senhor. Mas Deus, Ele ama tanto um quanto o outro. Louvado seja Deus. Quem era aquela multidão que gritava crucifica, crucifica? Era tudo religioso. Louvado seja Deus, mas eram todos ímpios. Religião não salva. Louvado seja o nome santo do Senhor. A salvação, louvado seja Deus, ela veio por intermédio de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Louvado seja Deus, cravou toda a sentença que era contra a minha vida, que era contra a sua, e hoje nós somos libertos. Então a todos, heterossexual, homossexual, enfim, meu carinho, meu abraço, Deus abençoe a vida de vocês, continuem crendo nesse Todo-Poderoso, porque Ele ama vocês. Louvado seja Deus. Não importa a maneira que vocês estão vivendo, louvado seja o nome santo do Senhor. O que importa é que Deus te ama. Você pertence a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Louvados. Faraó também era ímpio e não se converteu. Estava predestinado, louvado seja Deus, a ser uma pessoa ímpia. Você acha que Adão desobedeceu a Deus? Está escrito, né? Que Adão desobedeceu a Deus. Desobedeceu obedecendo o propósito do Todo-Poderoso. Deus abençoa. Meu nome é Eduardo Almeida. Louvado seja Deus. Deus abençoa a vida de todos vocês. Fiquem na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.